Como disse a palavra ontem, que nós ouvimos, às vezes a gente não enfrenta nem um gigante para cair, a gente enfrenta os anõezinhos que aparecem e a gente já começa a desmoronar. E Deus ele vem para nos dar força, para nos dar sabedoria e para nos usar como somos. Eu gostaria de pedir que vocês estivessem orando junto comigo agora, para a gente estar iniciando, amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos colocamos agora na Tua presença, Senhor, te louvando e te glorificando, Senhor, por estarmos aqui reunidos, ó Pai, na Tua presença. Pedindo, Senhor, perdão pelas falhas, as fraquezas, pedindo, Senhor, a purificação do coração e da mente, Senhor. Pedindo ao Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas a Tua unção. Venha nos ungir, Senhor. Venha nos fazer, Senhor, fazer a vontade do Senhor e não a nossa. E tudo que venha a ser feito aqui, Senhor, seja tudo do Teu coração e não do nosso. Em nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, e desde já eu te louvo e te glorifico para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Pode sentar, irmãos. A palavra de Deus diz assim, né? Você influencia ou você é influenciado? Aí no mundo que a gente vive hoje, a gente não sabe se influencia ou se é influenciado muitas vezes, né? Porque o mundo que a gente vive, ele tem nos oferecido muitas coisas que muitas vezes a gente tem vontade de largar tudo, jogar tudo pro alto, sair da presença de Deus, porque não é fácil andar na presença de Deus, não é fácil renunciar muitas coisas, não é fácil aguentar muitas coisas que a gente tem aguentado e tem suportado por amor a Ele. Amém? Amém. E a palavra de Deus diz assim: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Então, se nós ainda estamos deixando ser influenciado pelo mundo, é porque nós ainda não vimos a Deus. Nós ainda não tivemos a experiência com Deus. Nós não tivemos esse contato com Deus. Nós só ouvimos Deus pelas pessoas. Nós só ouvimos, mas não tivemos experiência e contato com Deus. Então eu gostaria de pedir para vocês, se vocês prestassem atenção aqui, e eu vejo que é algo de Deus, porque não sabíamos nem o que o pastor ia estar fazendo aqui. Mas eu gostaria de estar fazendo primeiro uma apresentação para vocês, bem rapidinha, mas se vocês prestem atenção, porque é uma ilustração, é uma coisa rápida, mas que diz muito no nosso coração e na nossa vida no dia a dia. Amém? Amém. Estão olhando o que? Nunca viu alguém usando pé? Vocês têm suas vidas perfeitinhas aí, sentadinho, né? Vocês não sairiam dessa cadeira aí, né? Para falar de Jesus para alguém viciado como eu, né? Vocês não tirariam o conforto do seu lar, da sua casa, para falar de Jesus para alguém que está nesse lixo de vida como eu, né? Um dia, eu estive aí, como vocês estão, sentados nessa cadeira, ouvindo a palavra do Senhor, né? Tinha uma roupa bonitinha, ia para casa do Senhor, né? Mas para você, é um dia qualquer, uma coisa qualquer, né? Mas eu vou contar para vocês como eu cheguei aqui. Minha mãe sempre me falava: menino, para de andar com essas pessoas, elas não são boas companhias. E eu disse: tem nada a ver, velho. Tem nada a ver, não. As companhias aí, eu não fazia nada, não fumava, não bebia, não dava droga. Pra mim não é nada, né? Ei, toma cuidado. Toma cuidado com quem você anda. Né? Eu pensava, fazendo nada. De vez em quando ia nas festas, né? Eu que era chato. É que ele sempre me envergonhava. Ih, esse cara é careta, não bebe, não fuma. É pai, é quadrado. Ih, sua vida é paia, velho. Isso daí não dá nada não tem futuro, né? Eu daí tava pensando, né? Pô, mas quando eu tô com meus amigos que não são cristãos, eu não faço nada disso, eu não fumo, eu não bebo.
Ei, a palavra de Deus diz: não assenta à roda dos escarnecedores. O que você está fazendo lá se não está falando de Jesus? Hã? Me diz o que você está fazendo lá? Você não está falando de Jesus Cristo? Bom, né? Se eu tivesse seguido o exemplo de Jefité. Alguém conhece Jefité aqui? Um desviado tem que dar aula dominical para essas turmas aqui. Vou contar para vocês quem é Jefité. Jefité, a Bíblia diz no livro de Juízes, a partir do capítulo 11, Jefité era um filho de uma prostituta. Uma prostituta. E ele, pelo ódio de seus irmãos, foi expulso de sua casa para uma terra chamada Terra de Toro. E chegando lá, a Bíblia diz que homens levianos, assim como é a escória da sociedade, se juntou perto deles. E ele não deixou ser influenciado por aquelas pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando aquele mesmo povo lá atrás que tinha expulsado ele da terra dele, estavam em abuso, porque os filhos de Amon estavam tentando destruir aquela terra. Então ficaram sabendo que ele tinha um exército. E esse mesmo exército, que era homens levianos, Jefité não deixou se influenciar, mas ele transformou essa vida. E através desses homens levianos, ele conquistou muitas coisas para o povo de Israel. Né, da opressão, porque aquela era uma época onde o povo vivia sendo corrompido, desviado, né? Mas para você, um dia está aqui na casa do Senhor, outro dia lá fora, não dá nada, né? Normal, não vai te influenciar em nada. Mas essa noite você pode sair daqui como Jefité. Influenciar alguém, vidas, pessoas. Mas também você pode sair daqui como Roboão. Ih, não vai de novo, ensinar quem é Roboão. Ai, Deus. Roboão, para quem não sabe, era filho de Salomão. Salomão, do rei Davi, não sabe? É esse cara aí, né? E depois que quando Salomão morreu, Roboão tomou o cargo dele, de rei. Então ele chegou e não sabia o que fazer, porque o povo, seu pai, Salomão, ele tinha colocado um jugo tão forte, mas tão forte sobre o povo, que o povo não queria mais isso. Então chegou até elegível. Chegou até Roboão. Falou, viu? Seu pai nos colocou um fardo muito pesado. Agora ouve-nos. E alivia esse fardo, então nós serviremos. E Roboão não sabia o que fazer, ele chegou aos anciões que um dia estiveram junto com seu pai, o grande sábio Salomão. Chegou lá e eles falaram, né, olha só, se você fizerem servir esse povo te servirá, se você ouvir o pai dele. Ele não quis nem saber, ele não quis saber desse conselho. Ele foi ouvir seus amigos, aqueles que cresceram lado a lado. Ei, presta atenção a quem você ouve, cara. Pode ser que seu casamento deve estar destruído, acabado. E ao invés de você dar ouvido ao pastor, você está dando ouvido ao mim. Sabe qual foi a consequência de Roboão ter ouvido os amiguinhos dele? Um reino, uma população, um povo escolhido de Deus para ser diferença na terra. Ficou dividido. E a Bíblia diz, onde há divisão, não há prosperidade. E o reino foi dividido. 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. Cuidado, quando sua mãe diz, ei, não namora esse menino. Ouve ela, cara. Né, mas a escolha é sua, né? Como foi dito aqui, você pode influenciar ou ser influenciado. A escolha é de vocês. Amém?
conceito, já que íamos passar no slide, vamos passar a prova viva aqui do que faz a dependência química, do que causa, e como você entra, como você permanece nas drogas, como é que você fica. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque hoje a gente vai falar com as pessoas a respeito da situação, mas como não está na minha casa, não está próximo de mim, não está entre um ente querido meu, então a gente leva muito na brincadeira, a gente dá muita risada. Isso que o Ronald fez aqui, a gente vê muito lá fora. A pessoa suja, a pessoa drogada, a pessoa bêbada, quase ninguém chega perto dela para falar de Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, muitas vezes o drogado, ele pode não guardar tudo que você fala, mas algo fica guardado lá no coração dele. Na hora certa, Deus trabalha. Amém? Amém. Vamos chamar o Ronald, começar pelo Ronald rapidinho, para ele passar para vocês a vida no mundo, bem rapidinho, da bebida, e depois a gente vai estar deixando meu marido por último, que é o mais velho. Fala assim, igreja. Amém. Bom, meu nome é Ronald, né? Louva a Deus por mais um dia na casa dele. E eu não sei quantos, muitos são nascidos aqui na área evangélica. Levanta a mão quem é nascido na área evangélica. Glória a Deus. Minha vida não começou assim, não. Eu fui me converter aos 20 anos. Né? Então você pode imaginar o que um jovem louco das ideias mesmo, pode fazer sem Jesus, cara. E graças a Deus, né? A Bíblia diz que não é nós que escolhemos ele que escolhe a nós. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele nos levantou junto com esses vasos aqui, essa mulher abençoada, para falar do amor de Jesus Cristo, né? E vocês perceberam nessa peça, A pessoa que estava falando era desviada. E nós, Deus tem nos usado muito nas ruas, graças a Deus, para a honra dele. E de 10 pessoas que a gente encontra, 8 desviadas. Podem ter uma noção disso? De 10, 8 desviadas. Né? Você pode estar aqui pensando, pô, não estou aqui na casa do Senhor, isso daí não vai dar em nada, cara. Você não sabe o quanto Deus quer te usar. Quanto você é uma arma poderosa na mão de Deus. E não é estar aqui não. Muitas das vezes a gente quer ser usado só na casa do Senhor. Não tem nada contra isso, cara. Mas está na hora de a gente sair, que nem Gideão fez. Gideão, ele malhava trigo no lagar, velho. Nosso lugar é na ira. Lugar é no mundão, velho. Catando as almas, porque as almas necessitam. O Senhor disse de pregar. Ele não falou, viu, ó, se eu tocar no seu coração, você vai não. Ide, é uma ordem, um mandamento. Viu, mas eu não casei, eu não tenho namorada, velho. Buscar o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A partir do momento que eu sei, porque eu sou jovem também, velho. Aqui é na hora da unção, não é sangue que corre aqui, velho. Entendeu? E a partir do momento que eu realmente aprendi o que é Mateus 6,33, buscar o reino do céu e a sua justiça, cara, Deus pode te levar a lugares muito altos. Você nem imagina. Em 1 Coríntios 2,9 diz assim: aquilo que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração do homem. Ah, meu amigo, você não deve estar perdendo tempo, cara. Com a boca fechada. Seja na faculdade, no trabalho, na escola, velho. Você é luz. E a gente tem visto muitas coisas ruins nesse mundo, sabe? O diabo, ele não brinca, cara. Ele não brinca mesmo no serviço. A gente brinca de ser crente. A gente veste um terno, uma gravata, coloca uma bíblia parecendo um rolão embaixo do braço. Hoje está mais moderno, né? Hoje é no celular. Né? Aí a gente vai pro culto, brinca de adorar, aí a gente chega, deixa a capa na cara e volta a fazer as coisas que desagradam a Deus. Nós somos sal. Sabe o que o sal faz? Come muito sal para você ver se não causa sede. E a gente sabe que Deus falou que a gente é sal, porque Ele é água viva. É
para a gente causar sede nas vidas das pessoas, para ir até a água viva, para eles provarem e nunca mais descerem, assim como aquela mulher samaritana. Então, guarde essa peça no seu coração. Deus quer te usar, cara. Moça, jovem, independente da idade, independente da posição social, independente de tudo. Eu vim de uma família muito desestruturada. E passo umas lutas até hoje, mas quem quer realmente servir o Senhor não tem problema, não tem nada que impeça. Não tem dificuldade, não tem aparência, não tem uma conta. Mas faz de todo o coração. Se levanta. Tem uma palavra, só para terminar aqui, que gostaria que vocês guardassem nos seus corações. 1 João 2,14, que diz assim: jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. Se a palavra de Deus estiver em vós, cara, não tem nada que vai entrar no seu coração. Não tem nada. Eu já me desviei, cara. Eu já estive nas baladas, mas só que eu estava lá porque é a agonia. Mas só que meu coração estava em Deus, cara. Eu não estava lá dentro, eu não estava me sentindo bem lá dentro. Mas meu coração estava em Deus, porque eu pensava: Senhor, se eu sair daqui, eu vou para o inferno, sem choro nem vela. Vai ser direto, sem fazer escala. Mano. Pensa nessa noite. Pensa. Amém? Amém. Deixei o Ronald falar primeiro, porque ele é o que mais fala. Daniel. O tempo que eu caí no mundo, o mundo começou a corromper a minha vida com Deus. Como assim? A minha vida com Deus na igreja estava uma beleza. Só que daí eu me afastei um pouco, parei uns dias de ir na igreja. Eu parei uns dias de ir na igreja e o mundo começou. Aí eu voltei a escutar funk. Daí eu estava trabalhando com a minha prima e tal, ia pro serviço, voltava, daí eles paravam no bar e começavam a beber. E eu ali bebendo Coca-Cola. Enquanto eu bebia Coca-Cola, eu bebia cerveja. Daí eu peguei e no outro dia eu voltei do serviço e eu bebendo Coca-Cola, daí eu experimentei um pouco da cerveja. E quando eu experimentei um pouco da cerveja, eu experimentei mais um pouco. Um abismo chama o outro, como a palavra de Deus diz. E daí experimentei mais um pouco e fui experimentando. Quando eu fui ver, eu estava bebendo de novo. Daí depois disso, no outro dia, daí me chamaram para ir numa festinha lá, coisa assim. E eles sempre tinha uma jovem junto com nós. Eu falava: eu não bebo, não fumo, não faço nada. Só que a amizade, as pessoas que estavam do lado, estavam influenciando na mente da gente para beber junto com eles. E nisso peguei e fui nessa festinha com eles nessa noite. E ali andando na noite e tal, paramos no bar, começando bebendo. Aí começaram a fumar cigarro. Aí o cigarro, daí já entrou o cigarro na minha vida. Eu fumei, experimentei um, como eu já conhecia, só que eu não gosto, nunca gostei de cigarro. Mas por frescura eu estava fumando. Por frescura não, porque o diabo ele é sujo. O diabo ele quer fazer você se parecer, ele quer ver você se parecer grande ali no meio. Ele quer ver você se aparecer ali no meio da rodinha dos escarnecedores. Mas Deus ele quer fazer você aparecer com glória ali no meio. Como assim aparecer com glória? Aparecer levando a palavra para aquelas pessoas. E muitas vezes alguém dentro da igreja, você chega dentro da igreja, em vez de uma pessoa estender as mãos para puxar você para dentro de novo, não, ela te lança pedra. E hoje eu venho dizer para você, João, se você tem amigo ou amiga que está se perdendo nesse mundo, vai ali dar a mão, não joga pedra, porque se você jogar pedra, quanto mais pedra você joga nessa vida, essa vida ela se afunda mais. É muito mais difícil de voltar para a casa de Deus. Se não fosse esses dois abençoados na minha vida, de falar com Deus, de estar sempre falando de Deus para mim, eu não estaria aqui. Eu estaria perdido nesse mundo se eu estivesse vivo ainda lá fora para contar a história. Isso não é coisa que eu desejo para ninguém, porque o pouco que eu passei, porque eu nasci em berço de ouro, que eu nasci na casa de Deus, meu pai e minha mãe são crentes,
Mas mesmo sendo crente, a gente tem luta dentro da casa, a gente tem luta com os colegas na escola, quando estudava, a gente tem luta onde a gente for, a gente tem provação. Dentro da própria igreja a gente tem provação. Com os nossos irmãos dentro da igreja a gente tem provação. Muitas vezes a gente sabe de um irmão que está falando da vida da gente, aí a gente já está magoado, a gente já dá uma pisada para trás. Mas não, irmão, em vez de você falar da vida do seu irmão, vai ali, tenta saber do problema dele, mas para ajudar, não para jogar pedra, não para julgar ele, porque o único juiz é Deus. O único que julga é Deus, não é o homem. Dê a mão para o seu amigo, dê a mão para o seu irmão, tenta trazer ele para a casa de Deus de volta, para buscar um Deus vivo. Fala que Jesus ama ele, fala que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Não é só para salvar quem está aqui dentro, não, igreja. Não é só para salvar quem veio aqui hoje, não é só para salvar quem está dobrado, de joelho dobrado. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, morreu por todos nós. Você acha que a salvação é só para você que está aqui sentado? Claro que não, a salvação é para todos. Então o que a gente tem que fazer? Nós que estamos aqui, que conhecemos a verdade, temos que ir atrás de quem está lá fora. Muitas vezes a gente sai evangelizar, o que mais que a gente vê? Pessoa afastada do ministério, pessoa que levava a palavra, pessoas que eram obreiros, pessoas que eram missionários, pessoas que eram pastores muitas das vezes, jogados no mundo de droga. Muitas vezes usando pedra ali naquele lugar, naquele escuro. E você vai falar de Deus para aquelas pessoas, ela se arrepende na hora. Só que se você não estiver acompanhando ali aquela pessoa vai continuar naquele mundo. Vai continuar ali na pedra. Porque o diabo ele é sujo, ele quer tragar a vida. Ele não quer quem já está lá no mundo. Ele quer quem está aqui dentro. Ele não quer quem está lá fora, porque quem está lá fora já é dele. Porque é muito difícil quem está lá fora vir com as suas próprias forças para a igreja. Quantas vezes? Porque eu não caí uma vez, caí várias. E quantas vezes eu passava na porta da igreja só que com aquela vontade de entrar, só que com aquele medo do irmão olhar para mim e me julgar por causa da minha roupa. Quantas vezes eu passei na porta da igreja e olhava para dentro da igreja e via irmãos ali. E quantas vezes irmãos passou por mim na rua e não me deu a paz do Senhor. Igreja, a hora que você lança a paz na vida dos outros, é aquela paz que entra no seu coração, por mais que a pessoa esteja desviada, por mais que a pessoa esteja afastada dos caminhos de Deus, aquela paz vai entrar. Eles não se esqueceram de mim. Aquela pessoa vai pensar, aqueles que estavam do meu lado não me esqueceu de mim, me lançou a paz ainda. Eu passava do lado de pessoas que andavam comigo dentro da igreja, não olhava nem para a minha cara, muitas das vezes passava, erguia o rosto, não olhava para a minha cara, mas não. Por quê? Porque eu não estava ali dentro, cultuando a Deus. Você acha que a gente tem que dar a paz ao Senhor só para quem está aqui dentro? Mas você acha que a gente tem que lançar a paz de Deus, a paz do Deus vivo, na vida só de quem está aqui dentro? Claro que não, na vida de quem está aqui dentro também. A gente tem que lançar, mas aqui nós temos a paz. Só que a gente tem que lançar para quem está lá fora, quem necessita a paz. Porque ali é sua tribulação. Ali, muitas das vezes, a gente passa, eu olho, mendigo, ali sentado ali, muitas vezes pedindo moeda, muitas vezes sentado ali naquela calçada, à noite, coberto com aquele cobertor todo rasgado, naquele frio, passando frio a noite inteira ali, só que você não sabe como que aquela pessoa foi parar ali, não sabe se foi de muitas pedras lançadas dentro da igreja, não sabe se aquela pessoa foi parar ali por causa da família ter abandonado, a partir da hora que começou a beber, começou a fumar um cigarro de maconha, começou a cheirar uma farinha. A família muitas das vezes, eu não quero mais você aqui dentro. A família começa a falar, eu não quero mais você aqui dentro porque você está trazendo desgraça para dentro do lar. Eu não vou negar, está levando desgraça, mas não jogue para fora. Você tem que estender a mão, não jogar para o mundo, não jogar para o diabo corromper aquela vida. Você tem que orar, dobra seu joelho, fala de Deus com aquela pessoa, porque através da sua vida você vai influenciar aquela pessoa a estar na presença de Deus. Você vai mostrar para aquela vida, que o Deus que enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário não foi só por nós, foi por eles também.
Igreja do Senhor, fala de Deus para quem necessita ouvir. Porque eu falo direto, falar de Deus aqui dentro é fácil. É a mesma coisa você chegar ali no aquário e jogar sua varinha e ficar ali. Toda hora você vai pegar peixe. Porque ali dentro tem peixe, você tem certeza. Eu quero ver você chegar numa poça de água e não ter certeza que tem peixe e jogar sua vara, ver se você vai pescar. Eu quero ver sua fé chegar nesse ponto. E é isso que o crente tem que fazer hoje em dia. Só que o crente não está mais fazendo isso. Uma coisa eu vou falar para você: crente até o diabo é. Porque crente só basta você crer em Deus. Eu quero ver quem é cristão nesse lugar. Eu quero ver quem vai ali e joga a vara dentro daquela poça de água, tendo certeza que vai sair um peixe. Tendo certeza que através daquela vara que você lançou, daquela isca que você lançou, vai sair um peixe. Um peixe não só pequeno, mas um peixe grande. Um peixe que, através da sua vida, aquela vida vai salvar muitas almas. Porque uma coisa eu falo para você: tem vida que é para mim ganhar, a igreja, ninguém vai ganhar no meu lugar. Tem vida que é para você ganhar e eu não vou ganhar no seu lugar. Quem vai ganhar é você. E é assim lá fora também. Tem vida que é para aquela pessoa que está no mundo da droga ganhar. É só ela que vai ganhar, não é você não. E agora imagine você pagando o preço pelaquela vida que está lá fora também. Imagine Deus olhando para a sua cara no último dia, olhando e falar: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Imagine você olhando, você chegando na presença de Deus e Deus falando que você se envergonhou dele aqui na terra, ele vai se envergonhar de você lá no céu. Que adianta a gente estar aqui dentro buscando, só que a gente não está indo atrás de vida, que é mais importante. A gente tem que ir atrás de almas. Não é só aqui dentro, só que a gente vai conquistar o trono de glória, não. Ser crente aqui dentro é fácil, ser cristão aqui dentro é fácil. Quero ver você ser cristão lá fora, falando de o amor de Deus aqui necessita realmente ouvir. Muitas vezes você vai falar de amor de Deus com uma pessoa, ela vira as costas. Só que só de você falar Jesus te ama, aquela palavra entrou no coração, aquela frase entrou naquele coração. E eu garanto para você que a hora que você falou Jesus te ama para aquela vida virou as costas. Aquela palavra vai ficar batendo no coração. Aquela mensagem vai ficar batendo no coração até ela entrar, ver uma porta de igreja, ela criar coragem através daquela palavra, através daquela frase que você lançou naquela vida. Eu tenho certeza que se você falar Jesus te ama para um drogado, ele vai falar amém. Eu tenho certeza, porque ele sabe que o mesmo Deus que está aqui dentro, ele ama lá fora. Ele sabe, você chega para falar de Deus para um drogado, ele conhece mais a Bíblia que nós. Ele começa a falar a Bíblia de cabo a cabo. Só que Deus fala que o diabo ele também conhece a Bíblia. O diabo ele também conhece a Bíblia. Se você não tiver revestido, por isso que eu falo, a igreja é para ser revestida na presença de Deus. Nós não vem aqui para impressionar o pastor. Nós não temos que vir aqui para impressionar o irmão que está do lado. Nós não temos que vir aqui para medir a roupa do irmão. Porque eu não faço desfile de moda para vir aqui e ficar medindo a roupa do irmão. Eu sirvo a um Deus vivo. Eu venho aqui para adorar a Deus. Quem vem aqui para adorar a Deus, dá glória a Deus. Dá um glória a Deus aí bem alto, porque Deus está nesse lugar. Glórias a Deus. Meu nome é Ronald, sou filho da Roseli. Queria perguntar para vocês se algum de vocês não conhece o dependente químico. Eu não vou complicar a vida de ninguém se tem o dependente químico na família. Mas se alguém aqui não conhece o dependente químico, levanta a sua mão. Todos, né? Fui mais um dependente químico. Então não vou falar do meu testemunho de vida, porque todo mundo aqui conhece o dependente químico, sabe a destruição que a droga faz na vida da pessoa. Se não tem um contato muito próximo com alguém que é dependente químico, vê na televisão aí várias mortes que acontecem por causa do uso contínuo de droga, roubos, latrocínio, tudo causado pela droga. A palavra diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo não tem brincado de ser diabo. Nós não podemos brincar de ser cristão. A diferença é
quem faz somos nós. Precisamos ser o Novo Testamento aqui na terra. Porque a palavra também diz que por se multiplicar a iniquidade, a fé de muitos se esfriarão. Quando a gente sai evangelizar aí, como os irmãos falaram aqui, só dá uma fortalecida nisso. As pessoas sabem a palavra de ponta a ponta. Então, qual é o diferencial? O amor. O amor faz toda a diferença. O amor conquista as almas que estão lá fora. Porque se todo mundo já ouviu falar, Jesus te ama. Jesus te ama, mas não adianta. Se eu não amo, como Jesus mandou que eu amasse o próximo, o que vai fazer a diferença lá fora? Como que eu vou resgatar essas almas? O que eu tenho para oferecer para eles? Nada. Palavras vazias é outra vazia. Palavra com amor tem a volta do amor. As pessoas são conquistadas pelo amor. Pelo amor que vocês têm que deixar crescer dentro do coração. Eu sou fruto desse amor. Porque alguém não desistiu de mim. Alguém não desistiu de mim quando todos já desistiram. Já viram desistir? Até eu mesmo tinha desistido. Quando eu estava vendo aqui o primeiro teatro apresentado, Se Mata, eu lembrei de mim. Na minha casa, onde eu morava, tinha 3 filhos, eu fui deixado para trás pela consequência da droga. Me lembrei de vezes que eu coloquei corda para me matar, para me enforcar, porque é o que o diabo quer. É o que o diabo quer. O diabo não tem brincado de ser diabo. Nós não podemos brincar de ser cristãos. Uma vida faz toda a diferença. Quando eu fui resgatado, não imaginava que Deus ia usar minha vida, que era somente para eu estar voltando. E hoje o que me dá vontade de viver, o que me dá vontade de ter mais prazer de viver, é ver as pessoas se arrependerem e estar lutando para continuar a caminhada, continuar a trajetória que Deus tem preparado, lutando, brincando, batendo o pé, falando não para o pecado. Isso é o que me dá vontade, que me dá força para viver, o que me dá ânimo, o que me dá vontade de sorrir, porque eu já não tinha mais vontade de sorrir. E Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Não podemos esquecer disso. Temos que amar nossos irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a si mesmo. Essa é a mensagem, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meu nome é Ronaldo, sou esposo da Roseli e pai desse negrão bonito aí. A minha vida também não foi diferente. Quantas pessoas vêm na igreja, vai na igreja, todo bonitinho, sai lá fora e esquece da palavra de Deus. Quantas que são velhas de cadeira, sai lá fora, esquece a palavra de Deus. Isso aconteceu comigo muitos anos, só vinha esquentar a cadeira na igreja. Aliás, acho que a cadeira esquentava eu, nem eu esquentava a cadeira, porque eu vinha, ouvia a palavra de Deus e a palavra vazava e eu não levava a palavra no meu coração. Até que um dia, muitas vezes, essa mulher orou por mim e eu, rebelde com meu filho rebelde comigo, e o pastor, aonde a igreja que eu congrego hoje, que eu sou diácono na igreja, foi lá em casa para conversar com meu filho não estava em casa, e eu cheguei para ele e perguntei: pastor, o que tem a ver uma pessoa que bebe? Não faz mal para ninguém, fica de boa. E meu pastor falou assim para mim: meu filho, eu não falei que era para mim, eu só perguntei para ele. Vamos ver se esse pastor é um homem de Deus mesmo, o que ele vai falar para mim. E eu pensando no meu coração, na minha mente, se esse pastor me der uma resposta errada hoje, eu vou continuar do mesmo jeito, porque a igreja só palavras, a gente vai lá, só escuta palavras só. Mas o pastor foi lá
ungido por Deus. Fala assim, fala para esse rapaz. A única resposta que eu tenho para ele, quando ele perguntar para o Espírito Santo de Deus se o que ele faz está certo, se Deus falar para ele, continue bebendo, continua bebendo. Mas se Deus tocar no coração dele, ele abre o coração e diz para esse Deus Todo-Poderoso. E foram 4 meses depois que o pastor falou comigo, e eu sempre saía, bebia, e o Espírito Santo de Deus incomodando meu coração, incomodava meu coração, até que um dia eu estava pescando com os amigos, eu bebi em média 1,5 litro de Belle Barreira por dia. Até que um dia eu estava cozinhando, eu gosto muito de cozinhar no meio do mato, estava cozinhando e lembrei das palavras que o pastor falou para mim. Aliás, foi uma palavrinha só, né? Pergunta para o Espírito Santo de Deus. E eu comecei a perguntar para Deus. Falei, Deus, se realmente eu estou errado, toca no meu coração, fala comigo. Porque senão eu vou continuar do mesmo jeito. Vou continuar da mesma maneira. E naquele dia, Deus tocou no meu coração. Eu sempre bebia, nunca ficava ruim, ficava alegre, bêbado. Sabe aquele bêbado alegre? De boa, andava, não caía. Só que naquele dia Deus mostrou para mim como que eu ia ficar. Eu acabei de almoçar, era 1h da tarde, deitei, dormi, acordei 6 horas da tarde, abri o zíper da barraca, saí para fora, gatinhando, não conseguia parar em pé. Comecei a vomitar, gatinhei um tantinho daqui ali assim, comecei a vomitar e escutava meus amigos falar, parece que falava bem longe. Nossa, o negão bebeu demais, falava assim para mim. E eu lá no meu consciente, falava, não bebi tudo isso. O que Deus estava querendo mostrar para mim nesse momento? Ele queria mostrar para mim como que eu ia ficar se eu continuasse no vício do álcool. Eu ia virar um porco nojento, um porco que anda com a cabeça no chão, o nariz enfiado no chão. Eu fiquei com o meu rosto cheio de vômito. Passei a mão no rosto, voltei a dormir. Acordei umas 2 horas da manhã. Uma pessoa sã, sadia, não tinha nada, chacoalhava a cabeça, falava assim, acordei, saí para fora da barraca, estava tudo escuro já. E eu chacoalhava a minha cabeça e falava, poxa, parece que eu vomitei, parece que eu estava mal. Não estava mal não. Aí peguei o farolete, clareei no chão, achei um monte de vômito no chão. Falei, não, estava mal sim. Peguei e fui tomar um refrigerante. Peguei o refrigerante, pus um copo bem grande de refrigerante, pus na minha boca. Tomei. Deus naquele momento estava falando para mim quando eu abri o zíper da barraca que estava bom. Assim que eu te quero, filho. Assim que eu quero você. São, sadia. Mas até aí, eu não lembrava nada que eu tinha falado com Deus. Voltei, tomei o refrigerante. Quando eu acabei de pôr o refrigerante na boca, que eu tomei um copão de refrigerante, comecei a vomitar. Mas eu vomitava com uma força tremenda, parecia que estava lavando tudo por dentro, limpando eu por dentro, e era Deus limpando eu. E eu comecei a passar mal, começou a me dar uma dor muito forte no estômago, como se estivesse tomando uma facada. Eu nunca tomei uma facada, mas deve doer muito, porque é uma dor muito forte. E eu começava a me curvar, cada espetada que dava eu me curvava. E eu comecei a reclamar da dor. Falei, vou sentar longe, nem vou deitar, porque senão vou acordar os caras aqui. Os caras vão ficar bravos comigo. Peguei e fui sentar onde estavam minhas varas para pescar. Sentei no barranco do rio. Foi ali que Deus falou comigo. Ele me abraçou bem forte. Eu senti um abraço tão forte, mas tão forte,
que na hora que eu senti aquele abraço, eu virei bem rápido para olhar do lado. Não vi ninguém, mas aquela mão me soltou, passada no meu pescoço, me soltou e perguntou para mim, bem alto, eu conversando, bem alto, se tivesse alguém perto, eu ia falar que eu estava louco. Falou para mim assim, e aí filho, já sabe o que eu penso? O que você perguntou para mim? E eu comecei a chorar. Comecei a chorar. E comecei a me perguntar, e essa dor? E essa dor? E antes de ir embora, aquele braço me soltar, ouvi uma voz bem alta falar, filho, essa dor não é para a morte, é para a vida. Você vai ficar assim durante uma semana. E eu voltei a deitar. Chorei bastante, sentado ali, depois voltei a deitar. E deitado, quando eu dormi, aquela dor não me atormentava mais. Aquela dor ficava suave, dormia a noite inteira. Acordei no outro dia, na hora que eu acordei, que eu me pus em pé, aquela dor começou a me pegar de novo. Eu falei, vou andar que vai passar. Saí a andar, suei. Eu voltei, quando eu voltei, meus amigos falaram para mim, vamos tomar uma ou não? Eu falei, não, isso aí nunca mais eu coloco na minha boca. E eu vi eles falar assim, não, ele não passou mal dessa vez, mas na próxima ele vai tomar de novo. Eu falei assim, parece que esses rapazes não sabem quem conversou comigo, quem falou comigo. Se eles conhecessem esse Deus Todo-Poderoso que falou comigo, jamais falariam uma coisa dessa. E eu vim embora para minha casa. Eu costumo sentar no banco da frente do carro, fui de carona, vim sentado atrás, pedi para sentar atrás. E eu, falando com Deus, sentado no banco do carro, e eles conversando ao meu respeito, falando, puxa vida, nunca vi o negão tão ruim assim. O negão passou mal mesmo. O outro fala assim, ele não bebeu dessa vez, mas da outra vez ele volta a beber. Eu cheguei em casa, deitei na minha cama, sempre chego, enche as paciências da vocês, deitei na minha cama, dormi, cheguei 1h da tarde, dormi até 6 horas da tarde. A Roseli falou, vamos na igreja? Eu falei, não vou na igreja, estou muito cansado. Eu não tinha contado para ela o que tinha acontecido. E ela falou, tá bom então. Pegou, fechou a porta do quarto, foi para o banheiro. Eu senti meu colchão afundar e Jesus falou comigo, o Espírito Santo de Deus falou comigo, você vai sim. Eu tomei uma espreitada tão grande no meu estômago, levantei, pulei e fui para a igreja. Fui para a igreja e aquela dor era tão grande e sempre aquela palavra comigo, não é para a morte, é para a vida. E eu chorei na igreja, sentei lá, fiquei quietinho na igreja, com tanta dor, sentado dentro da igreja, falando, meu Deus, mas não pode parar agora. E começou a doer. Fui embora para casa. Na segunda-feira tinha um encontro de casais na igreja. Era segunda, né? Tinha 4 casais na igreja. E eu não queria ir. Falei, eu vou sim. Peguei, me troquei, fui para a igreja e contei com o meu pastor. Que bênção. Nessa mesma segunda-feira, tive no meu trabalho, eu tenho uma empresa, uma loja, tive na minha empresa e falei, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Preciso que o Senhor fale mais uma vez comigo. Por favor, eu preciso escutar a tua voz mais uma vez. E eu lembrei da minha Bíblia, que estava encostada do lado do freio do carro. Fui lá, peguei minha Bíblia, eu nunca li a minha Bíblia. Tinha Bíblia só de enfeite, palavra de Deus só de enfeite. Como que pode? Um homem vir na igreja, uma irmã vir na igreja e ter a palavra de Deus só como enfeite, só para falar que vai na igreja, coloca a Bíblia embaixo do braço e vai na igreja. Irmãos, eu vim à igreja, traga a palavra de Deus e leve ela, quando o pastor pregar a palavra de Deus, leve ela no seu coração, leva as coisas de Deus a sério, porque as coisas de Deus não é brincadeira. E eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor fale mais uma vez comigo. Fala comigo, Deus. Se o Senhor não falar mais uma vez comigo, Deus, eu não sei o que vai ser de mim. E aquilo me corroía por dentro.
Deus falou, vai no seu carro lá, pega a sua Bíblia. E eu peguei, se vocês quiserem acompanhar a leitura, Ezequiel 37, 36. Eu até marquei na minha Bíblia, que feia aqui. Deus, quando Ele te chama, não feche os olhos para as coisas de Deus. Vem para Deus. Está escrito assim, Ezequiel 36, versículo 24. Vos trarei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficarei purificado de todos os vossos ídolos, de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e eu os observarei, e habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. Glória a Deus. E eu comecei a chorar. Eu falei, é isso que Deus quer de mim. Ele quer que eu seja dele, que eu ande nos caminhos dele, que eu ande com um coração novo. E eu comecei a servir a Deus daí em diante. Eu não larguei mais desse Deus maravilhoso. Irmãos, não brinque de vir na igreja. Não venha na igreja porque seu irmão é bonitinho, seu irmão é legal. Não venha na igreja porque você não tem nada que fazer na tua casa. Venha na igreja e obedeça as palavras que são ditas aqui em cima. Leve no coração para sua casa. Eu brinquei muito tempo com Deus. Eu perdi muito tempo. Jovem, não perca seu tempo. Não brinque de vir na igreja e sai daqui, na primeira esquina, para no avadinho e começa a falar besteira, fala palavrões. Hoje, eu faço um trabalho comunitário num bairro carente. Nós estamos lá com uns, às vezes tem 35, 25, 40 jovens no futebol de salão. Eu vou lá e levo a palavra de Deus. E quando eu comecei lá, não pense que fazer a obra de Deus é fácil. Não é fácil, não. Quando eu comecei lá, minha esposa falou, Ronaldo, tem um trabalho para você. Eu falei, eu não quero. Eu estava em casa e Deus começou a incomodar meu coração. Eu fui a primeira vez. Segunda vez, na terceira segunda-feira que eu ia, armou um temporal. E lá a quadra é coberta, mas é aberta as laterais. Eu falei, Deus, não quero ir, Deus. E eu cheguei em casa, fiquei enrolando para ir na quadra, porque ia chover. E na minha casa, a janela da fundo para cá, eu cheguei lá, olhei, o sol abriu assim, abriu um sol tão grande, e Deus falou comigo, falou, filho, eu preciso de você lá. E nesse dia tinha 40 meninos lá esperando eu para orar com eles e iniciar o jogo. Quando nós começamos a ir na quadra, eu, meu filho, o Ronald, o Daniel e mais alguns irmãozinhos da igreja, muitos ficavam numa fila usando crack, drogas, vários tipos de drogas. Hoje são poucos que ficam lá usando drogas. Eles estão ouvindo a palavra de Deus. Eu vejo meninos que acabavam o jogo, quando nós começamos a ir lá, corria no fundo da quadra, com uma maconha,
e voltavam a jogar bola de novo. Hoje eles não fazem mais isso. Eles ouvem a palavra de Deus. Muitas vezes a gente está parado lá na quadra, tem uns que encostam na gente. Hoje eu preciso conversar com você, fala um pouquinho comigo. E a gente leva a palavra de Deus. É muito bom isso. Não perca tempo, Fábio. Se você tiver algum amigo que necessita ouvir a palavra de Deus, vá falar com ele. Não olhe se ele está mal vestido. Não olhe se ele está cheirando mal. Fale de Deus, fale do amor de Deus. Porque esse Deus maravilhoso, Ele nos trouxe, como disse o Ronald aqui, para ser salvo. Causar sede. Sede em ouvir a palavra de Deus. E esse Deus maravilhoso que trouxe aqui hoje para dizer: Jesus ama todos vocês. Jesus quer vocês trabalhando na obra deles. Caminhe com Ele. Fique firme trabalhando na obra de Deus. Eu sei que é difícil, mas esse Deus maravilhoso quer você aí, trabalhando com Ele, levando a palavra dEle, falando que Ele é todo-poderoso e que Ele nos ama e que Ele quer nos levar para a eternidade, que é o mais importante. Está todos nós morando lá com Ele. Aqueles que estão embaixo da ponte, aqueles que estão nos bares, nas baladas, eles também são importantes para estar um dia conosco lá em cima. Amém? Deus abençoe vocês. Eu vou passar agora. Bom, irmãos, como eu disse para vocês, era para ser passado um slide aqui, uma apresentação meio rápida. Eu peço até perdão para o pastor, que a gente, pelo jeito, passou do horário. Mas eu sou a que mais falo do grupo. Mas o meu marido, que não falava, que não sabia ler, gaguejava, hoje ele está falando mais do que eu. Eu queria dizer para vocês, o grupo de apoio é um grupo que foi criado para dar apoio aos dependentes químicos e aos codependentes. Hoje nós não temos estrutura para estar encaminhando para dar continuidade para o tratamento dessas pessoas, mas nós encaminhamos, quando necessário, para algumas comunidades, algumas clínicas que precisam. A nossa intenção é ter a nossa clínica mais futuramente, e eu creio que Deus vai prover isso. E hoje, dificilmente alguém não tem dentro da sua casa um dependente químico. Alguém não tem entre as suas amizades um dependente químico. É a causa de morte maior que tem. É a dependência química, que é pai matando filho, filho matando pai, irmãos. E o que eu gostaria de deixar para vocês aqui, que é para falar a respeito da dependência química, o que ela causa. Não tem nem o que separar se é o crack, se é o álcool, se é o cigarro, se é a cocaína, se é a heroína, seja lá o que for. Todas elas causam dano no seu organismo. Uma hora ou outra você vai ter a falência de um órgão. Uma hora ou outra você vai perceber que a sua mente já não funciona mais como funcionava no passado. O álcool, que hoje é uma droga lícita, né? O cigarro, é algo que causa dano tremendo para o organismo das pessoas. E como as pessoas levam isso, é lícito, todo mundo pode, então todo mundo está entrando. A maioria das pessoas está entrando para experimentar e ver qual é que é. Gostaria de dizer para vocês, o dependente químico aqui, vocês ouviram alguns deles que entraram nessa vida, não foi fácil, perderam o que tinham, perderam família. E eu posso dizer para vocês, o codependente, que são os familiares do dependente, muitas vezes não sabe o que fazer com o dependente químico em casa. E nós temos tentado orientar essas pessoas, porque não é fácil, porque muitas vezes o codependente precisa de pessoas para conversar. Precisa de pessoas para conversar, precisa de pessoas para chorar somente e desabafar. E muitas vezes dentro das igrejas, as pessoas dizem assim: não, eu vou orar por você. Sim, a oração é uma bênção, mas muitas vezes aquela pessoa que vem no desespero, às vezes tentando tirar a sua própria vida, você diz para ela que você vai orar por
pedir a Deus para que Ele dê sabedoria, porque a gente perde o controle. Se não for Deus na nossa vida, a gente perde o controle. Eu gostaria de pedir para o pastor estar colocando um louvor. E eu gostaria de pedir para que vocês ficassem de pé.